Olá a todos os estudantes da Kabbalah, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast de hoje sobre o assunto de reencarnação. Reencarnação é na Kabbalah. Estou aqui com minhas duas amigas e colegas, a Mônica Coren e também a Sara Jaqueline Diniz. A Mônica, ela é também professora de Kabbalah e mãe profissional. E a Sara Jaqueline, arquiteta, tem uma consultoria de harmonização ambiental e também professora de Kabbalah. O assunto de hoje, reencarnação, eu acho que traz muito mal entendidos no público. Pessoas não entendem exatamente o que significa reencarnação. E por que a Kabbalah precisa falar sobre esse assunto? Mais uma vez, só para deixar as coisas bem claras, estamos aqui para desvendar e desmistificar todos os assuntos que são ligados ao esoterismo, seja em termos de Kabbalah, astrologia, reencarnação, espiritualidade em geral, meditação. Eu me lembro quando comecei a ensinar e a estudar Kabbalah, nas 80 do século passado, entrou a moda de yoga. E todo mundo olhava, yoga não, isso é heresia, isso é idolatria, porque veio de Buda, veio do Oriente. Claro, coisas absurdas hoje pensar assim. Mas foi mas são preconceitos. Então, nós, na nossa geração, estamos nesse processo. A gente está acordando e quebrando muitos preconceitos. Preconceitos que foram mais colocados em cima de nós, ou foram criados ou inventados por causa da Idade Média, medo, ignorância, fragmentação sem saber o outro, muitos preconceitos entre as religiões, a religião católica, a religião judaica, a religião muçulmana. Mas hoje, no século XXI, não tem espaço para continuar a viver nessa escuridão. Por isso, falando sobre mim, a minha trajetória, eu assumi aos 22 anos essa missão de ensinar Kabbalah, de transmitir a palavra espiritual para toda a humanidade. Seguindo, claro, os passos do meu mestre, o Rav Berg, que seguia os passos de seu mestre, o Rav Brandwein. Então, é uma linhagem de sábio da Kabbalah que vai voltar até o patriarca Abrão, até Enoque. Então, a gente está falando sobre quase 5.000, ou talvez 6.000 anos de evolução espiritual, tentando trazer essa consciência da sabedoria divina e universal à humanidade. E nessa encarnação, sim, como a gente fala, a Kabbalah me chamou mais do que eu chamava Kabbalah. A Kabbalah, abriu para mim essa nova visão, não só sobre a minha religião judaica, mas também sobre o mundo, sobre o universo, sobre a criação, sobre o sentido da vida e até a missão da minha alma. Porque como jovem de 22 anos, estava naquela dúvida. Qual caminho eu vou pegar? Qual é o melhor caminho para ganhar mais dinheiro em menos tempo? Aquela coisa de carreira, enfim. Mas, me desviei quando encontrei o meu rabino, meu mestre Kabbalah, e abriu esse novo universo. É como os navegadores da Idade Média, que pegaram os navios e foram navegando no mundo. E descobriram as Américas, o Novo Mundo, descobriram o Brasil. E voltaram para casa, para aquela aldeia pequena, com preconceitos, tentaram explicar sobre o Novo Mundo, outro conceito, nativos, povos indígenas que vivem assim, meio pelados. Claro, foi pessoas selvagens. Os selvagens, foram aquelas selvagens, sim.
Como pode viver assim? Claro, todo mundo naquela época na Europa vivia como um mundo mais moderno, mais avançado, mais sofisticado. E falando sobre selvagem, vivendo na floresta, entre os animais, eles não acreditavam. Não pode ser. Também quando a gente encontrou o mundo metafísico, além das fronteiras, além dos horizontes, é um mundo realmente metafísico. E quando a gente volta ao mundo cotidiano, começar a falar sobre reencarnação, a alma, dimensões metafísicas, consciência alterada, consciência mais transcendental, que tem seres, anjos. Então todo mundo fica, claro, com o olho aberto assim. Como assim? Olha só, querido, você era bem normal até, sei lá, uma semana atrás. O que aconteceu com você? Rabino, desculpa, eu me lembrei. O Benjamin, que é meu filho mais novo, viu a sua foto no Instagram com o ET. E aí, quando o senhor chegou na minha casa de Fortaleza, ele... Rabino, cadê o ET? O senhor trouxe com você. O ET vai visitar a gente, sim. Foi uma coisa também de... Então, eu sou o ET, numa certa forma. As pessoas me trataram como um ET, falando sobre coisas, vidas passadas. Mas como assim? Olha, sim, a gente está passando muitas mudanças nessa geração e temos que entender essa onda de mudança, da abertura da nossa consciência. Vou contar uma vivência minha, quando fui numa viagem, guiadas pelo Rav Berg. E ele levou a gente para uma viagem na Terra Santa para visitar a sinagoga do grande sábio da Kabbalah, Rabbi Isaac Luria. Fomos também no Meron, visitar a casa de repouso do Rabbi Shimon Bar Yochai, que a gente fala que eles pessoas que, apesar de terem saído do mundo, eles não morreram. Eles não passaram pela morte. É difícil, claro, para a gente entender no começo, mas quando se fala sobre Buda, pessoa iluminada, ele também não precisava de morrer para transcender o mundo físico e ir para outras dimensões de consciência. A mesma coisa aconteceu com os matriarcas, com Jesus, com Rabbi Shimon Yochai, com Rabbi Isaac Luria. E Rabbi Isaac Luria, ele escreveu um livro, Portal das Reencarnações. Eu voltei dessa viagem espiritual completamente alternado. Eu senti uma coisa estranha aconteceu comigo. Fui para casa, por 2, 3 dias, eu não consegui me encontrar. Eu era diferente. O que está acontecendo comigo? Eu não consegui dormir bem à noite, fiquei nesses pensamentos bem elevados, bem, sei lá, além. Nem sei quais são as palavras. Um dia acordei de manhã e falei, pronto, não, eu preciso entender o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo. Fui para o Kabbalah Center, naquela época, porque ainda não frequentava, mas só algumas aulas ou cursos. Entrei no Kabbalah Center e lá tinha uma parede enorme de livros. De todos os sábios, de séculos. Século XVI, século I, Sefer Yetzirah, de 4.000 anos atrás, outros livros. Eu fiquei ali. Nem sabendo porque estava ali. Mas alguma coisa me chamou. Me conduziu para aquela parede de livros. Prateleira, desde o teto até o chão. E a minha mão foi e peguei um livro. Portal das Encarnações, do Rabino Isaac Luria. Eu abri e comecei a ler e recebi a resposta. Exatamente como a gente falou,
quando eu tenho um problema de abrir o Zohar e vai lendo, eu recebi a resposta. Pelo menos fiquei mais tranquilo, mais calmo, que não me enlouqueci. A primeira coisa, estou bem. E também naquele momento surgiu na minha alma, na minha vontade, um dia vou traduzir esse livro para o inglês. Pensei no inglês. E graças a Deus eu consegui, quando mudei para o Canadá, a primeira coisa que eu fiz lá, peguei o livro e comecei a traduzir o livro para o inglês, The Gate of Reincarnation, Rabbi Isaac Luria. Mas falei, não, é justo deixar o brasileiro também ser uma tradução. Então fiz uma tradução ao português com meus comentários, o portal das reencarnações. A autoria, claro, é do Rabino Isaac Luria, mas a tradução e os comentários são minhas. E, claro, é um grande privilégio. Agora, mais uma vez, tem muitas pessoas que confundem entre espiritismo e reencarnação. Claro, o espiritismo, a base, a essência é para abrir essa consciência da reencarnação, que ninguém está aqui pela primeira vez, não precisa fingir que estou aqui pela primeira vez, não sei nada, porque isso está acontecendo, ninguém me explicou, ninguém está dando o rumo. Gente, somos almas bem velhas, bem com muita experiência. Talvez não toda a experiência é boa, mas toda a experiência é para o bem. Isso, para o bem. Se a gente, claro, aplica a lição. E assim, todas as experiências são válidas. Sim. Mas, mais uma vez, estamos aqui faz muito tempo. E chega a hora para acordar, chega a hora para entender que nossa alma tem uma missão e nossa alma escolheu a data do nascimento, a hora do nascimento, a família, os nossos pais. Nada acontece por acaso. Nada é um castigo de Deus. Nada é um decreto que cai do céu. Essa consciência robótica meio escura, a gente tem que parar de fingir. Não sei nada, eu sou inocente. Ninguém é inocente. Todos nós somos almas encarnadas que vieram para cá para fazer um trabalho. E temos que acordar o mais rápido possível para de fingir essa coisa de não saber nada e resgatar o nosso seu interior, nosso eu superior, para viver a vida plena, consciente, determinada, que sou aqui para algo bem específico. Temos que parar de perder o tempo em coisas inúteis, coisas que não fazem bem para ninguém. Então, essa consciência do despertar da consciência que a Kabbalah fala. A Kabbalah não fala sobre a encarnação em termos de incorporar os espíritos. Com todo respeito, eu respeito todos os rituais de todos os povos, mas isso não é a intenção. Tem Pai dos Santos, tudo bem, que faz o que ele faz, tem que respeitar com muita reverência. Mas a Kabbalah não ensina a reencarnação para incorporar espíritos, outros espíritos. Gente, temos nossa alma para incorporar. Temos a nossa alma para ajudar ela a encarnar. Não precisa outros espíritos. Já é bem suficiente, bem claro. Então, quando a gente entra e quebra esse preconceito, se fala sobre nossa alma. É minha alma. Minha alma tem um espírito. O espírito é o nível mais inferior. Temos o nefesh, que é a parte da alma que fica grudada ou encarnada dentro do meu corpo, até meu sangue. Nosso sangue não é só líquido. Nosso sangue também é uma energia divina, que é ligada ao nosso nefesh. Em termos da Kabbalah, Ruach, o espírito, é uma dimensão mais elevada, quando a pessoa começa a ser espiritualizada. O espírito, isso é nossa era da espiritualidade. Até Neshama, que é a alma, que é a nossa conexão com o paraíso, o jardim do Éden, consciência mais universal, para entender a função divina do nosso ser e eu superior. Agora, a linguagem Kabbalah é uma linguagem bem prática. A gente fala sobre o tikkun, a correção. Que a alma ela não vem aqui só para perder o tempo. A alma tem uma missão, tem
uma correção para fazer. Se alguém fez alguma coisa errada, se alguém machucou alguém, se alguém passou por uma experiência ruim, ou passou por uma guerra, passou por uma coisa que não deixou uma boa impressão energética aqui na Terra, no universo, se a alma precisa voltar a encarnar para corrigir, para transformar. Se eu tenho uma dívida com alguém, se eu fiz alguma coisa ruim para alguém, estou aqui para encontrar aquele alguém de novo e pagar a dívida, me aliviar da dívida. Porque o castigo começa quando a pessoa não quer pagar a dívida, que nega a dívida. Minha culpa, minha responsabilidade. Imagina, eu sou perfeito, aquela coisa de fingir. Todo mundo se finge, tudo está perfeito. Não, gente, ninguém é perfeito. Minha esposa já me ensinou isso, graças a ele. Principalmente eu, já aprendi a lição. Antes de casar, eu senti perfeito. Mas depois, não. E por isso a gente fala sobre o casamento. Porque o casamento também espelha. Um vai espelhando o tico, a correção do outro. Então, por isso a gente vai explicando coisas que acontecem em nossa vida, que não acontece por acaso. Não acontece porque Deus quer castigar a gente. Ninguém quer castigar. A gente quer ou precisa aprender, temos a nossa correção e vamos trabalhar, vamos transformar. Uma vez que essa dívida cósmica é paga, vamos conseguir ir para frente e viver a nossa vida de forma livre, sem peso, sem ser ignorante. Porque a palavra ignorante é quando a gente ignora. A gente se ignora. Eu ignoro minha alma. Eu ignoro meu espírito. Só o corpo, só o que eu quero agora. Não importa com o outro. O outro está aqui, vai embora, sabora meu caminho. Eu quero para frente. Então, essa consciência espiritual é a consciência que a Kabbalah quer trazer para nós através da educação da consciência da reencarnação. Sim, vou passar a palavra, por favor, sim, a Sara Jaqueline. Bom, primeiro, obrigada, Rabino, pela oportunidade. Obrigado por sua presença. Sim. Eu queria só fazer aqui um gancho. Perfeito. Que, para aquele que é estudante de Cabala e tem essa edição aqui do Zohar, graças aos comentários do Rav Ashlag, consegue ter um entendimento maior. Sim. E eu quero dizer que, graças ao Rabino Joseph Salton, a gente consegue ter um entendimento maior sobre esse livro, Rabino, porque os seus comentários são realmente essenciais para o nosso entendimento. Então, também, obrigada, Rabino. Sim. E realmente, o Portal das Reencarnações é um livro que, mais uma vez, eleva a gente para uma outra frequência de consciência. Por isso é necessário ler e reler, mas também contemplar e saber. Hoje em dia, alguém lembra das suas vidas passadas? Eu posso dizer sim. Eu me lembro das muitas vidas passadas. Eu consegui lembrar vivências de minhas vidas passadas no Egito, quando fomos na viagem ao Egito. E à noite surgiram aqueles sonhos, mas são sonhos muito vivos, que aparecem. E a gente sente e vai vivenciando, vai lembrando de outras épocas, porque ninguém nasceu ontem, a gente fala, ninguém nasceu pela primeira vez. E essa tentativa, através da regressão, tem hipnoterapia, tem muitos meios que nos ajudam para lembrar vidas passadas e saber o porquê. Por que nasci nessa época? Por que os meus pais são os meus pais? Por que os filhos nasceram para mim? O que eu tenho a ver com minha filha, com meu filho, com meus pais, com minha mãe, meu pai, com o sobrinho? Será que tudo isso, por acaso, aconteceu do nada, sem sentido? Não. Mônica, por favor, sei. Eu acho esse tema da reencarnação, é isso que o senhor está falando, é um tema que a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas... a gente tem que desmistificar esse tema. Exatamente. Né?
E eu me lembro que numa das aulas do senhor, num curso de reencarnação, o senhor conta de uma criança que nasceu nos Estados Unidos e ficava falando que ela tinha sido assassinada, e descrevendo a cena do crime, até que o FBI foi lá e achou o cadáver, os ossos, não sei o que. E eu fiquei muito assustada com isso. Né? Eu falava, meu Deus, como é que eu trago isso para mim? Né? As coisas fazem sentido quando eu trago para mim. Claro. E daí, nesse curso, eu me lembro que eu fiz uma pergunta para o senhor e o senhor disse o seguinte: é por isso que bebê não fala. Porque o bebê, quando nasce, ele lembra muito. Tudo. Lembra tudo. Então, os bebês, às vezes, não dormem bem, às vezes são bebês que choram a noite toda e a mãe fica desesperada e não sabe o que fazer com aquela criança. Às vezes são bebês muito calmos, e é do mesmo pai e da mesma mãe, e são universos distintos. Não é? Eu sou 5 mães diferentes em casa, que eu tenho 5 universos diferentes em casa. Sim. Mas, e aí eu fui aprendendo, e eu fui falando isso com algumas mães. As mães falaram, eu já fiz de tudo. Aí eu falava, né? Eu falava, você já rezou com seu filho? Você já explicou? Mães cristãs, mães evangélicas, mães judias, que falavam, avós, né? Mônica, minha filha, o neném não dorme, tá com 6 meses, a minha filha tá exausta. E às vezes eu ajudo as pessoas a se cuidarem com os óleos essenciais também, que eu acho que é um autoconhecimento, né? Também é uma forma da gente estar... acessar um lado energético, Exato. Um lado de cura natural, né? E aí elas vêm me pedir um óleo para esses bebês. E às vezes eu dou um óleo no segundo óleo, e aí eu sempre tenho que tomar cuidado, porque eu não conheço essas mães. Mas eu digo o seguinte, por favor, explica para esse bebê que ele veio para essa família, que ele tem uma missão a cumprir nessa família, que tá tudo bem, que vai se acalmar, que as coisas vão fazer sentido uma hora. E eu tive alguns casos de mães me ligarem chorando e dizendo, depois de 6 meses, depois de 8 meses, o bebê dormiu a noite toda. É muito forte isso. É muito. E nesses momentos a gente faz essa conexão, porque a mãe fala, mas o neném não me entende, ele não fala a língua do adulto. Não tem nada a ver. É algo de conexão de almas. E a alma, quando ela tem muitas explicações, descrições, quando ela vem ao mundo que não é tão em ordem. O mundo exige muita força, muito amor, muito carinho. E às vezes a própria alma fica assustada. Será que vou conseguir encarar? Será que vou conseguir? Ela sente as energias da agitação, até da família às vezes, do trabalho, da cidade. Ela fica ali assustada dentro do corpo do neném. E a gente precisa exatamente fazer isso. Muito bom. Rabino, de acordo com o nosso amadurecimento espiritual, não sei se eu posso colocar dessa forma, sim, mas assim, falando de uma experiência pessoal, eu acho que eu nunca falei isso de forma aberta, mas a vivência que a gente teve várias vezes no Egito, nas viagens, sim, então, esse relembrar, hoje, quando eu penso na minha família, eu tive aberturas durante essas viagens que eu consegui relembrar cada uma dessas pessoas que estão em volta de mim, que tipo de relação eu já tive com elas em outros momentos. E o saber traz para nós uma compreensão de você conseguir entender com muito mais amor, mesmo sabendo às vezes que a pessoa talvez não foi tão boa, ou talvez a gente consegue entender alguns porquês e conseguir levar com mais leveza
situações que às vezes são muito desafiadoras para nós. Sim, você está falando sobre relacionamentos, principalmente relacionamentos. Sim, Rabino, sim. A Kabbalah também fala sobre alma gêmea, casamento. E a gente sabe que, mais ou menos, o nosso tikkun, o ponto mais dolorido a gente encontra justamente nos relacionamentos de casais, relacionamentos pais e filhos. Isso é o nosso desafio, mais do desafio. Tem pessoas que mais ou menos fingem, não tem problema, vou sair para trabalhar, vou sair para viajar, vou sair para cá, para lá, fingindo que não tem nada em casa. Mas isso não é assim. No final, temos que enfrentar. E a gente fala que podemos fugir, mas não tem onde esconder. A gente só pode deixar adormecido se a gente não quiser enfrentar, né? Sim, exatamente. Não hoje, amanhã. Não hoje, amanhã. Mas um dia vai, o universo, isso, a conta chega, o universo vai cobrar. Pronto, não tem amanhã, é hoje. E a pessoa tem que enfrentar. Infelizmente, pessoas que não querem, que não conseguem enfrentar, passam por crises. Crises emocionais, crises psíquicas, tomando remédio para tentar fugir. E acaba lá, e a reencarnação fala, olha só, tranquilo. Os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus pais, nada acontece por acaso. Porém, tem uma consciência-chave que faz toda a diferença, que é assumir a responsabilidade. Estudar a reencarnação não é para fugir dessa vida e falar, a reencarnação... Não. É para começar a educação espiritual da nossa alma. Aceitar ela e assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Eu concordo com o senhor. Assumir, acender o nosso pavio, encontrar a nossa missão, para que a nossa missão não seja algo fora da gente. Enquanto a gente não enxerga, a gente não traz, a gente fica desconectado. Eu acho que esse é o X da questão. Sim. E é por isso que a gente tem tanto medo. Porque na hora que a gente conecta, e você fala, opa, tem uma missão. Isso, agora aí isso. Você... Isso, temos que parar de fingir, assumir a vida própria, segundo, mais ou menos, o ser original, autêntico de nossa alma. Muitos adolescentes passam por fases difíceis, perguntando por que nasci para aquele pai, para aquela mãe, por que nasci em geral, por que sou aqui. Então, pessoal, estamos aqui abrindo esse assunto da reencarnação. Eu recomendo a todos, pais, mães, filhos, pegam um curso de reencarnação, entram no curso de reencarnação. A reencarnação não vai te assustar. A reencarnação vai te acalmar. Vai te oferecer muitas respostas pelo sentido da vida, o propósito da vida. O curso da reencarnação e os livros da reencarnação vão nos curar de muitas frustrações de viver sem saber, sem rumo. Eu convido também a todos, nessa ocasião, para o próximo Congresso Brasileiro de Kabbalah, que vamos realizar esse ano, no mês de novembro, em Caxambu. A gente, claro, vai avisar pelo YouTube, pelo Facebook, pelos outros meios de comunicação. É uma vivência de 3 dias, de muita informação, muitos palestrantes, vivências ao vivo, meditar. A gente vai cantar juntos. A força da união é uma força que transcende todas essas barreiras da escuridão, da ignorância, para trazer a energia da iluminação de nossa era para nós, para nossos familiares, para nossos amigos, para o mundo. Cada um de nós é um canal de luz. E cada um de nós, exatamente, tem que achar... Voltar para casa. Isso. A tomada para acender a luz. Essa é a nossa responsabilidade. Ninguém vai conseguir acender a luz para nós. A Kabbalah nos ajuda justamente nessa missão para afastarmos a escuridão
e vivermos como seres iluminados, brilhando com a luz da esperança, do amor, prosperidade. E, mais uma vez, sou super grato a vocês, apresento vocês. Gratidão. Uma Obrigada, palavra para Rabino. terminar, Gratidão. concluir. Gratidão. Que seja um longo caminho, Rabino, e que cada vez esse caminho tenha a presença de mais e mais pessoas, e a gente vai seguindo com o senhor, né, Mônica? E estamos esperando o seu livro, Sara Jaqueline. Opa! E também olha só. a Mônica, Amém. estamos esperando o seu segundo segundo pronto. livro. Muito bom. Até. Gratidão eterna. Gratidão. Obrigado, pessoal.